Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, hoje eu vou falar de um assunto muito especial, um tema que muitos de vocês pedem inúmeras vezes, quase que todas as vezes que a gente abre caixinha no Instagram vem alguma pergunta sobre esse tema, que é preparação para a prova de residência médica. Eu sei que quem está no último ano agora deve estar com muita dúvida, quem está se aproximando também, ainda mais nesses tempos de pandemia, que os próprios métodos de estudo e dos cursos mais tradicionais todos foram alterados, então eu sei que muitos de vocês devem estar perdidos assim como eu estive, tá bem? Então, nesse vídeo de hoje eu resolvi juntar 5 segredos que me ajudaram na minha aprovação e que com certeza vão facilitar muito o teu processo para tu passar em qualquer hospital que tu almeje, certo? Pode ser o curso mais concorrido, no hospital mais concorrido, utilizando essas dicas e associando isso a um hábito diário de estudo, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir a aprovação. Então, antes de mais nada, cara, se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, curte esse videozinho, certo? Ativa as notificações porque a gente tá vendo que praticamente 80% da nossa audiência tá vindo lá do Instagram, a gente quer que mais gente esteja presente aqui no YouTube também acompanhando os nossos vídeos, tá bem? Compartilhe isso aqui e não deixe de nos acompanhar na nossa página no Instagram, onde a gente vai estar postando conteúdo praticamente todos os dias lá para vocês, a gente consegue interagir, a gente consegue responder dúvidas e também acatar sugestões. Fechou? Então, depois da vinheta, a gente começa aqui. Fechou? Então, gurizada, a minha primeira dica aqui para vocês já foi tema de um post lá no Instagram e é a seguinte: aumente a velocidade das videoaulas, tá bem? A grande maioria dos cursinhos vai trabalhar com o modelo de videoaula, foi o modelo que eu utilizei para estudar, é um modelo válido, embora ele sozinho não vá te garantir a aprovação, mas a gente tem que ao máximo otimizar o nosso tempo. Então, desde o início, tu tem que ir pouco a pouco aumentando a velocidade das tuas videoaulas. Na primeira vez que tu fizer isso, não adianta tu querer colocar lá em 2 vezes a velocidade da aula, porque tu não vai entender nada, certo? Tu tem que ir aos poucos acostumando o teu cérebro a assimilar e a compreender as palavras numa velocidade mais alta. Então vai aos poucos. Começa por 1,25, depois vai para 1,5, para lá no final do ano tu tá assistindo tudo na velocidade 2 vezes, tá? Isso vai te garantir muito tempo de sobra, principalmente no final, onde o teu objetivo vai ser gastar o menor tempo possível assistindo a vídeos e o maior tempo possível fazendo questões e provas antigas. Fechou? Só para tu ter uma ideia do impacto que isso vai causar e quanto tempo que isso vai te poupar, pensa que uma aula de 1 hora na velocidade 1,25 ela vai ser uma aula de 48 minutos. Na velocidade 1,5 ela vai ser uma aula de 40 minutos. Na velocidade 2 vai ser, obviamente, 30 minutos. Então tu vai estar conseguindo assistir 2 videoaulas no tempo em que antes tu assistiria uma. Isso vai ser muito importante, principalmente para aquelas aulas longas que tu não quer despender tanto tempo e até para tu conseguir aprimorar o teu foco, porque a gente sabe que quando a gente fica muito tempo assistindo uma videoaula muito longa, a gente vai perdendo o nosso poder de assimilar aquelas informações. Fechou? Então, dica número 1, aumente progressivamente ao longo do ano a velocidade para que lá no final da tua preparação, na parte mais intensiva, tu esteja assistindo tudo na velocidade 2 vezes. E acredita em mim, quando tu chegar lá no final do ano, tu vai perceber que o que vai ficar estranho para ti é assistir na velocidade 1 e não mais na 2. Então acredita em mim, começa aos poucos que lá no final do ano vai dar tudo certo, tu vai estar assistindo tudo na 2 vezes e com isso tu vai achar estranho, na verdade, tu assistir a aula na velocidade normal e não mais numa velocidade super acelerada. Fechou? E vamos para o nosso segredo número 2, nossa dica preciosa, que é encontre o seu horário de maior eficácia, aquele que o teu estudo vai ser o mais efetivo possível. E tu tem que fazer de tudo para estudar nesse horário, porque é esse horário em que tu vai conseguir assimilar o maior número de conhecimentos. Beleza? Se assim como eu, o teu horário é pela manhã, é cedo da manhã, é o horário em que tu consegue te concentrar, é o horário que tu consegue produzir mais, prioriza esse horário. O que eu fazia? A maioria dos meus estágios começava entre 8 e 8h30 no meu último ano de internato. Então o que eu fazia? Acordava às 5h30 e estudava normalmente das 6 até as 7h30 todos os dias. Tá? E o que aconteceu? Eu percebi que, na verdade, essa 1h30 que eu estudava todos os dias, mas no meu horário, com um foco muito grande, né? Quase num período de flow, como o pessoal costuma dizer,
rendia muito mais em termos de assimilação de conhecimento do que estudar, por exemplo, 4, 5 horas quando eu chegava em casa de tardezinha à noite, tá? Então, encontra o teu momento, prioriza esse momento, tu tem que fazer de tudo para estudar nesse momento, porque tu vai ser muito efetivo, tu vai otimizar teu tempo. E se tu duvida de mim, é só tu mensurar quanto tempo que tu demora para assistir uma videoaula e fazer as questões da apostila, por exemplo, cedo da manhã, se o teu caso for semelhante ao meu, né? E num período alternativo em que não é o teu período preferido de estudo, certo? Se tu é um cara mais noturno, prefere estudar à noite, né? Tranquilo, só fazer essa inversão, mas tu tem que priorizar o teu estudo no teu momento de flow, beleza? Isso nos leva à nossa dica número 3, que é a seguinte: tente sempre ficar à frente do teu cronograma. Nada dá mais tranquilidade e mais paz e mais confiança e até otimismo do que estar em dia com a matéria. Então uma coisa que eu procurava fazer era assim, o meu cursinho, por exemplo, ele lançava aos poucos as aulas, né? Quando lançava, eu tentava sempre ver no dia que lançava. Isso me conferia um senso de evolução e um senso de otimismo muito grande, porque eu pensava, bom, eu estou fazendo o meu máximo aqui, eu sei que tem gente que está atrasada com conteúdo, tu vai ver no teu dia a dia todo mundo reclamando que está atrasado com conteúdo, então faz de tudo para estar em dia com o teu cronograma de estudos, certo? Isso, além de te ajudar muito na própria questão de preparação para a prova, vai melhorar muito a tua autoestima e a tua autodisciplina para não deixar a peteca cair e continuar estudando até o final do ano. Beleza? Com isso a gente vai para a nossa dica número 4, que honestamente eu já comentei antes, mas que eu gosto sempre de reiterar e talvez essa seja a dica mais importante de todas, que é o seguinte: encontre uma forma ativa de estudo, certo? E normalmente as formas ativas de estudo não vão ser as mais confortáveis, vão ser as mais chatas e as mais difíceis de estudar. Eu sei que todo mundo gosta de assistir uma videoaula, tomando um café, olhando ali o professor falar, e todo mundo entende quando o professor está falando. Mas aí na hora de resolver a questão de prova, muitas vezes tu não vai saber resolver, mesmo tendo assistido uma videoaula sobre aquele assunto há uma semana atrás. E por que isso? Porque estudar só por videoaula ou só lendo a apostila é uma forma muito passiva de assimilar conhecimento. Tu tem que achar alguma forma ativa de estudo e normalmente essa forma ela vai englobar fazer questões, certo? Tem que praticar. E mais do que isso, uma dica que eu te dou que me ajudava bastante é: ensina para alguém o que tu está aprendendo, certo? Tudo que a gente ensina, a gente vai conseguir ter o maior grau de assimilação e a maior retenção, a maior taxa de retenção, certo? Já se sabe, isso já foi estudado, não é o Germano que está dizendo, que ler um texto e marcar com marca-texto ali, né? Ler uma apostila e ir marcando, isso é o menor grau de retenção possível, certo? Normalmente, o que eu aconselho para quem me pede alguma dica? Eu, no meu caso, o que eu fazia, né? Eu fazia resumos, mas eu organizava de uma forma diferente. Eu fazia mapas mentais. Sempre usa as tuas palavras, palavras que fazem sentido para ti. Tu tem que personalizar aquele teu resumo. Por isso que um resumo que tu fizer à mão, por exemplo, em que tu vai estar usando vários sentidos teus para produzir aquele tipo de estudo, vai te conferir muito mais retenção do que, por exemplo, se tu pegar um resumo pronto de outra pessoa e simplesmente ler o resumo marcar, entendeu? E aí tu deve estar me perguntando, né? Tá, Germano, mas eu não sei qual é que é o meu método ativo de estudo, eu não sei por onde estudar, eu não sei como estudar. Certo? Eu passo aqui na faculdade, eu estudo por resumo, eu não consigo estudar muito tempo por livro, eu acho meio chato, eu canso, eu tenho sono. E aí o que eu vou te dizer? A única forma de tu descobrir qual é que é o teu método de estudo é com base em tentativa e erro. E aí a gente vai para uma questão muito importante que muitas pessoas já me perguntaram, que é o seguinte, a seguinte frase, essa pergunta eu recebo toda semana. Tá, Germano, tu acha que é obrigatório a gente fazer cursinho no 5º ano de faculdade, né, no 1º ano de internato para passar na residência? E a minha resposta para isso é super clara, é não. O que é obrigatório para tu passar na prova de residência é tu começar a estudar no 5º ano. E assim, o estudo no 5º ano, na minha opinião, o grande objetivo não vai ser nem tanto assim uma assimilação muito grande, uma retenção muito grande de conhecimento. Até porque no outro ano provavelmente tu vai rever tudo aquilo, certo? De uma maneira mais objetiva, mais focada em prova. Mas estudar no 5º ano é de suma importância, justamente porque com base em tentativa e erro, tu vai achar qual que é o melhor método.
E aí tu vai fazer avaliações, tu vai fazer provas e comparando tu vai encontrar, o meu método é estudo mapa mental, eu coloco ali o título e vou fazendo flechas. Ou não, o meu método de estudo é, por exemplo, fazer resumo digitado. Bom, o meu método de estudo é fazer uma divisão na minha folha e eu anoto as ideias principais de um lado e as ideias secundárias do outro. Bom, o meu método de estudo, na verdade, é marcar no livro mesmo, depois numa folha eu anoto as palavras-chave e aí assim eu vou fazendo questões e, enfim, entre inúmeros métodos de estudo que são disponíveis, mas tu tem que encontrar o teu método, certo? E tu tem que encontrar o teu método no teu horário. E aí que entra, né, linkando lá com a nossa segunda dica. Por isso que é tão importante essa tentativa e erro no quinto ano, porque sexto ano não é ano de tu ficar testando metodologia. Sexto ano é ano de tu começar a estudar e só dar continuidade, já tem que ficar algo automático para ti, certo? Tem que ficar algo, o teu método de estudo já tem que ser algo que não despenda muita energia, seja algo automático, algo natural, que tu já saiba direitinho, eu vou pegar essa folha, eu vou anotar isso aqui, depois eu vou fazer as questões, depois eu vou ver a videoaula. Não necessariamente nessa ordem, obviamente, mas tem que ser algo automático no sexto ano, porque isso vai te fazer poupar muito tempo, tá bem? Então, qual que é a minha dica para ti? Utiliza o quinto ano para testar a tua forma de estudo, tá bem? Esquece essa história aí que tem que fazer 2 anos de cursinho preparatório, porque eu fiz e honestamente o quinto ano mais me agregou no sentido de criar o meu hábito de estudo do que propriamente retenção de conteúdo. Tu vai ter um ano inteiro para assimilar bastante conteúdo e é tempo de sobra para tu te preparar. O que não dá é chegar no sexto ano sem ter um método de estudo definido, certo? Isso aí não dá e é isso aí que atrapalha muita gente na preparação para as provas de residência, beleza? E a minha dica número 5 é a seguinte, talvez aqui tenha algumas pessoas que discordem de mim, pode ser um pouco polêmica, mas é a minha opinião com base na experiência que eu tive, tá bem? E que honestamente eu percebi que talvez tenha sido um dos erros que eu cometi durante a minha preparação, certo? Que é o seguinte, deixa para fazer questões de provas antigas perto da prova. Não adianta lá em janeiro tu tá fazendo prova do Clínicas ou da Anhiggs, sendo que tu só vai fazer a prova em novembro. Eu comecei a fazer provas muito cedo e o que eu vou te falar? Honestamente, eu cheguei perto da prova e eu já não lembrava mais daquelas correções que eu tinha feito lá no início do ano. Então, o momento certo, na minha opinião, é deixar os últimos 3 meses só para tu focar em fazer prova. Nos últimos 3 meses, sei lá, no mínimo 70% do teu tempo tem que ser direcionado para fazer provas dos concursos que tu vai prestar. Beleza? O que eu te sugiro? Os últimos 10 anos de todas as provas que tu vai fazer, tá bem? São 30 provas, dá para distribuir tranquilamente nesse tempo, dá para fazer, revisar, ver o que errou. Mas deixa para os últimos 3 meses, porque fazer prova é muito importante, certo? Fazer prova é muito importante, mas tem que estar fresquinho na tua cabeça a correção daquela questão que tu errou, aquele conteúdo que tu foi atrás que era mais específico, porque aquilo ali pode voltar a cair e pode ser um diferencial para ti. Faça o máximo de questões que tu conseguir, tá bem? Mas deixa para fazer as questões específicas da prova que tu vai prestar de uma forma sequencial lá para os últimos meses, tá? Para aquilo ali tá bem fresquinho na tua cabeça, tá bem? Eu sei que isso vai ser um pouco polêmico porque tem gente que fala o contrário, mas foi a minha experiência e assim, é uma dica que eu acredito de verdade no que eu tô falando, eu acredito que isso aí foi um grande erro meu e eu não quero que vocês repitam esse erro, beleza? Então essa foi a nossa quinta dica e para quem já assistiu outros vídeos aqui, sabe que normalmente a gente vai botar uma dica extra para valorizar a galera que chegou até aqui no vídeo, né? E a galera que vai ganhar mais uma dica e que é uma baita dica, a dica número 6. E a mensagem aqui ela é muito clara. Não importa o tempo total de estudo. O que importa é o teu tempo efetivo de estudo. Não vai passar na prova de residência, e eu vou olhar bem aqui perto da câmera, não vai passar na prova de residência quem estudar 15 horas por dia. Vai passar quem estudar 2 horas com 100% de foco, tá bem? Não adianta tu ficar sentado na frente de um computador ou fazendo questões se tu não está focado naquilo. Então, nesses casos, quando tu não estiver assimilando, quando tu não estiver focado, é melhor tu sair, é melhor tu fazer um exercício físico, ler um livro, assistir um filme, qualquer coisa, tá bem? Mas tu tem que espairecer porque quando tu sentar, tu tem que estar focado, o teu estudo tem que ser com 100% de foco. É isso que vai te garantir a aprovação lá no final. Então assim, ó,
Não cai nesse papinho que tu precisa estudar X horas, tu precisa fazer X questões. Não existe nada de obrigação nesse teu último ano. O que tu tem que fazer é dar o teu melhor, mas é sempre estudar com 100% de foco naqueles momentos em que tu te dispuser a estudar, beleza? Não importa o tempo de horas, importa o tempo efetivo de estudo. Guardem essa mensagem porque isso é muito importante e isso vai te ajudar ao longo do ano. Fechou? Então é o seguinte, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer dicas bem aplicáveis e bem práticas para vocês, tá bem? Eu quero muito que de alguma forma eu esteja ajudando vocês, então por favor me deem feedback, coisas que eu posso melhorar, coisas que o nosso grupo como um todo pode melhorar, coisas que vocês estão sentindo falta, tá bem? A gente está aqui muito aberto a vocês, a gente está muito aberto a novas sugestões e a gente só quer trazer o melhor conteúdo possível para vocês, para de fato seguir nessa nossa missão, que é formar um médico contemporâneo que a nossa sociedade contemporânea está precisando, tá bem? E que está em falta e que a gente quer muito que vocês sejam esses médicos que a nossa sociedade precisa. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui, tá bem? Não deixem de compartilhar essa nossa mensagem. Te inscreve se tu ainda não está inscrito, curte o nosso vídeo e nos acompanha na nossa rede social mais ativa, que é o Instagram. Tá bem? Um forte abraço. Em breve a gente vai ter notícias muito legais para vocês. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um forte abraço até semana que vem. Valeu!